360. E ela funciona super bem para esse tipo de abordagem, porque o microfone dela também é multidirecional, então a gravação fica nítida, o som fica bom e fica registrado. Porque eu fiz um compromisso na época de campanha de sempre divulgar 100% dos meus encontros ou reuniões. Quando é fora daqui, eu divulgo o conteúdo da reunião, com quem eu estive e tal. Mas quando é no gabinete, a gente começou a gravar alguns meses e é bom, porque... Vai registrando aí, fazendo histórico do trabalho. Do que foi sendo feito, do que foi conversado, com quem, quando. Eu brinco de vez em quando, uma hora dessa, alguém com quem eu conversei vai ser preso, porque todo mundo no Brasil está sendo preso em algum momento. Aí vão falar, pô, tem um vídeo, fala, mas pode assistir o vídeo que você vai ver que eu não sabia de nada desse problema. Gente, mas vocês desculpam atrasar um pouquinho, mas eu estava no compromisso anterior. Te agradece. Tive aqui fazem 15 dias já? Já Faz uns 15 dias. Foi bem antes do seminário. Nós tivemos uma conversa aqui, na verdade uma conversa institucional com a FIENG a respeito do acompanhamento da atividade legislativa. E aí um dos problemas que me foi narrado, e ia ter o seminário na sequência, foi um problema de uma classificação de uma área de vocês que aparentemente, pelo que eu entendi, vocês podem me corrigir, mas é uma área que era uma área de eucalipto, nem eucalipto tem mais nela e ela está indicada como área de preservação ambiental agora no novo mapa. Eu queria entender um pouquinho a área, onde é que ela está, se é isso mesmo, o histórico disso. Perfeito. Eu te trouxe aqui, basicamente, a planta, né, com a proposta, né, das manchas do zoneamento do plano diretor, e aqui uma planta só para sintonizar, uma planta da indústria. Só para a gente entender aqui, vereador, aqui está o anel rodoviário, bairro Betânia, bairro Barreiro, né, bairro industrial, Serra do Curral está mais ou menos nessa orientação aqui, na orientação sul. Essa área aqui toda faz parte de uma área loteada, uma área da indústria, da Valorec, aonde, quando foi feito o parcelamento do solo, doou-se aproximadamente 200 mil metros quadrados de área de reserva ecológica e o restante da área foi todo implantado pela indústria. Onde que está demarcado aqui, está até colorido, eram terrenos indivíduos que, salvo engano, em 2007, 2008, a Valorec fez o parcelamento do solo, né, e transformou em lote, onde de fato criou essa área de reserva legal, que faz parte da doação, terreno, enfim. Então viraram vários lotes. Essa área aqui, por exemplo, tem 62 mil metros quadrados. Com do lado da Emery. A via do minério está aqui, ó. Isso aqui é a via do minério, sentido Olímpio Meireles, sentido centro do Barreiro. Essa área aqui a gente mantém ela preservada. Então a área que foi doada, ela está de lá da via do minério e essas áreas que nós estamos falando estão de cá da via do minério. Para quem sobe é direito. Mas estão atrás da indústria. E o acesso da indústria é por cá. A indústria está aqui assim, ó. Isso aqui são tudo por exemplo, o acesso dela é por aqui, né? O acesso é por aqui, ó. Esse aqui. Tá. Então ficaram basicamente fora do corpo da indústria, ficaram 5 áreas, que vou chamar aqui de área 1, 2, 3, 4, 5 áreas, com lotes parcelados, aprovados. A área é essa que, em princípio, tinha um plantio de eucalipto, que hoje ele já foi suprimido. Quando? Já tem uns 3, 4 anos e a gente já exerce atividade, né? A gente tem... Não, eu estou dizendo quando, é só para entender, porque me parece que a explicação mais lógica é que a classificação tenha se dado por imagem, assim, porque não tem uma outra explicação razoável para isso. Mas tem mais tempo que o terreno já está limpo. Se pegar os estudos que foram feitos... Mas é porque a conferência, só para a gente contextualizar, a conferência é 14, só que é 13 e 14, e as imagens foram feitas antes de 13 e 14. Então é provável que quando as imagens da conferência foram feitas, essa área ainda tivesse cobertura de eucalipto, que não justifica virar área de proteção. Mas eu pelo menos justifica um equívoco, entendeu? Você fala, mas por que acharam que tinha árvore lá? Porque tiraram. Podemos até checar isso, se puder anotar isso pra gente checar em 2012, 2013. A data da supressão da cobertura, porque essa é uma conversa importante da prefeitura, porque a primeira pergunta da prefeitura é ok, mas o que tinha lá antes de estar desse jeito? Eu falo, bom, era eucalipto, mas foi tirado quando? E aí também eles foram retirados por uma regularização de atividade, que a gente usou dessas áreas para estocagem de tubo e estacionamento de algumas carretas. E aí a gente regularizou, inclusive, essas atividades perante o Estado.
Porque todo o licenciamento da usina, seja, o mexeu no licenciamento é no licenciamento Estado. estadual, né? É Pelo- sempre pelo estadual. do impacto. É, exatamente, porque ele tá, né, a usina Quando está é no que essa limite. alteração do licenciamento foi feita? Foi mais ou menos, como eu disse, deve ter uns 3 a 4 anos, 4 anos mais ou menos. Então, essas são duas informações que seriam importantes para a gente poder tentar Entender, encaminhar isso. Uma é a informação da data da supressão da cobertura. Eu sei que não é vegetal original, mas é supressão de cobertura vegetal. Que A explica data, imagem. vai ser aproximada. vai ser coincidente, né? E aí não é a data, é o licenciamento novo, ou seja, é uma demonstração de que essa área hoje está licenciada dentro da licença de operação da indústria como um todo. Perfeito. Bom, então essas áreas aqui remanescentes, Tudo era eucalipto, desculpa a pergunta. Todas essas áreas tinham eucalipto plantado. Exceto essa aqui, Algumas né? Que é uma eram. área Já era de descampado. antiga. estava até Mas era limpo, descampado, né? era- Aqui os platôs. É porque a gente estava até discutindo esses dias, né, Laura? O conceito de área verde para a prefeitura, para ela passar para indicação de área de preservação, ele mudou de área de. Antigamente era área de cobertura com árvores, agora é área de cobertura vegetal. O que significa que se for grama, já está valendo, é vegetal. Virou tá cobertura valendo. vegetal. E o que eles consideram, inclusive, se já teve em algum momento uma vegetação. Eu até estava brincando com a Laura que significa que Belo Horizonte inteiro é proibido, porque já deve ter tido cobertura natural na cidade inteira, né? Mesmo que o nome da desertificado na Para cidade. esse novo plano, realmente eles mudaram esse conceito. Então, talvez pode estar relacionado com isso. Pode Aqui ser. no mapa. Bom, esse mapa está um pouco pequeno, formato A3, mas está fácil de entender. Como é que está ficando, então, a partir da nova proposta de zoneamento? A área do parque mantém PA1, que é o mais restritivo e está certo. E então, esse é 200 metros quadrados. PA2? PA3. 3. Um pedacinho PA1 e aonde de fato, que seria aqui, ó, isso aqui, ó, PA1. Porque de fato é uma cobertura vegetal. Esse aqui deve estar com a cobertura mais aguda. Você vê que aqui é o OM3, que é um zoneamento até interessante, onde a indústria já está implantada, mas aqui de fato virou um PA1. E a grande parte da área livre desimpedida, a área que foi PA3. loteada por último, por volta de 2008, virou-se PA3, tá vendo? É essa área aqui. Bom, o que a gente queria entender? Primeiro, era isso, né? Por que virou PA3 uma área parcelada, utilizada e limpa, né? Porque qual que é a justificativa técnica? E segundo, o que garantiria aqui o uso, por exemplo, PA3? Como é que é essa restrição para a indústria? Amanhã essa indústria quiser crescer para cá, amanhã essa indústria quiser desenvolver outra atividade comercial aqui, que é o que está sendo desenvolvido aí, qual que é a garantia que ela tem? Não, nenhuma, né? Se ela sendo transformada em PA, na verdade, nunca mais vai conseguir ser exercida. Aliás, até o contrário, a atividade que vocês já estão exercendo aqui, ela passa a estar irregular, né? Em termos de ocupação, porque vocês estão, pelo que eu entendi, vocês estão usando isso aqui como manobra, depósito, essa área tem coisas. Isso, removível, não tem nada fixo. Bom, tudo né? bem, mas teria de ser removido. Passando desse jeito, Da forma que está. nós temos um problema de ocupação. A ocupação passa toda irregular. O E qual que seria PA3 é o- menos restritivo, né? Mas ainda assim. Mas é menos ambiental. restritivo no sentido de que você pode utilizar desde que você não promova a supressão vegetal. E não tem jeito de fazer parte de manobra sem supressão vegetal. Nem depósito de nada. Inviabiliza Assim. Mas nesse qualquer caso fica atividade. até um paradoxo, porque praticamente não tem eucalipto, alguma coisa assim, né? Pouco, né? Pouco, Mas já. mesmo assim. Enfim, qual que seria um formato, por exemplo? Teria um projeto aqui em andamento, alguma coisa garantiria? Ou a lei mudou Não, hoje? é esse que é o problema. Se você estivesse me falando de OM, O restante da área qualquer coisa que você tivesse construído estava garantido, que desde que a construção esteja construída de acordo com a regra da época da aprovação do projeto, Ok. tá ok. O problema é que quando você passa a falar de área de preservação ambiental, você não tem como homologar a existência da construção. Então a construção ela passa a estar irregular. Aí você fala, pô, mas irregular, mas ela é anterior à mudança do plano. Só uma observação, não tem nada construído. Pois é, não, mas vamos supor que Se tivesse. Porque você perguntou assim, o que poderia poderia. fazer? Fazer um projeto? Não resolve. Resolve, se a gente estivesse falando, na mudança de OM1 para De OM1 PA3 para OM4. Não, de OM1 para OM4. Aí, Ok? Fala, bom, você vai, Matheus, isso aqui era OM4. Era equivalente ao OM1, vai ser... Zarum hoje. É, Zarum. Zarum. Então, vamos lá.
Está passando de ZAR 1 para OM4. Ele falou, Matheus, eu estou com um problema porque vai restringir. Não, ao contrário. Está passando de ZAR 4 para OM1. O que a gente pode fazer? Falar, aprova um projeto correndo e começa a edificar dentro do prazo do Código de Obras, que você está protegido, porque a regra só vale para a parte construtiva depois que a lei tiver aprovada e cumprido o prazo de transição. Você tem um prazo de transição. O problema é que para as áreas ambientais essa possibilidade não existe. A área que é declarada como área de preservação, ela é área de preservação, ela não comporta edificação incompatível com preservação. A não ser que no atual momento, antes da lei ser votada ou dentro desse período de transição, que a gente tenha a garantia aqui de um alvará ou do aquilo. Mas mesmo assim, o uso consolidado, você vai ter que brigar judicialmente por ele. Diferente da... Por isso que eu estou falando, se for área de ocupação, a construção está garantida se ela foi aprovada antes da mudança. Quando eu passo para a área de preservação, não existe a possibilidade de consolidação. O que vai acontecer, se você já tiver uma construção feita, na hora que a prefeitura vier, você vai entrar com a ação judicial e dizer, olha, eu não posso ser prejudicado, porque meu uso é consolidado. E aí você vai ter que judicializar uma discussão sobre consolidação de uso prévio à demarcação ambiental. Dando um exemplo, porque eu tenho um lote hoje e tenho um projeto aprovado. Hoje, alvará da atual legislação, né? 9966, sei lá, lei atual. E aí eu não comecei a construir, mas eu estou dentro do alvará do Código de Posturas, que hoje é 48 meses. Bom, mudou o plano hoje. Meu lote, que até então eu tinha um projeto aprovado, de uma casa, de um prédio, do que for, virou ambiental. PA1, que é o mais ambiental, né? Por exemplo, eu com esse projeto... Você tem um problema sério na mão. eu não posso... Não é que você não pode, é porque você tem uma discussão sobre se, na hora que você trata de caráter ambiental, se existe a possibilidade de invocação de direito de construir, porque, teoricamente, você não tem direito de construir sobre a área de preservação. O problema aí não é o código, não é o plano diretor. O problema é que a legislação ambiental é regida por uma série de princípios. Desculpa, só para eu entender. Eu sou engenheira, eu sou Cecília, ele é advogado de meio ambiente. ambiente. Ele entende Então, tudo assim, que você está falando. Assim, na hora que a gente começa a falar de meio ambiente, eu não quero saber se estava consolidado sua posse, se estava consolidado o uso, se está com autorização prévia. Meio ambiente é meio ambiente. A regra vai prevalecer e vocês tirem isso daí. Mas já não tinha vegetação. Então você promova agora o plantio e a reconstituição da vegetação. Porque virou ambiental. Porque virou uma área de preservação ambiental. Então a gente tem que tomar um cuidado extra aqui, porque se você estivesse me falando que você estava só perdendo coeficiente ou perdendo condição de algumas ocupações, eu ia te dizer, aprova o projeto, começa a edificar e pronto, ocupa a área, que você está protegido. No caso do ambiental, isso é mais complexo. Pior. Porque você corre o risco de fazer a construção e depois a prefeitura fala, mas você não pode estar construindo essa área de preservação ambiental. Mas estou licenciado. Ok, está licenciado, mas não pode, você vai ter que suprimir. Nós tivemos uma discussão parecida, só para fazer o paralelo, com a questão das áreas de mata ciliar, gente, de afastamento de curso d'água. A regra já foi muito menos restritiva do que ela é hoje. Fala, mas eu já tenho plantio nessa área há 50 anos. Falei, fantástico, então agora você para de plantar e deixa reconstituir, porque não pode fazer. Eu posso usar um exemplo da Valorec, que é um caso que eu conheço. A Valorec teve uma discussão dessa sobre uma das fazendas de eucalipto que ela comprou com afloramento de rocha, que tinha floresta plantada sob afloramento de rocha, quando ela comprou a fazenda, e depois que suprimiu o Código Civil que tinha afloramento de rocha. Falou, mas agora eu não posso mais usar. Falou, não pode. Falou, mas tinha do verbo não vai ter mais, porque não pode plantar sob afloramento de rocha. Então, eu acredito que a conversa aqui tem que ser bem urgente com a prefeitura,